Começa agora a entrevista do Jornal do Engenheiro. A Confederação Sindical Internacional representa mais de 180 milhões de trabalhadores em todos os continentes. Neste ano, os 1.500 delegados da entidade, oriundo de mais de 160 países, se reuniram em Berlim e elegeram o primeiro presidente latino-americano. Ele é o professor, ex-presidente da CUT e atual secretário de Relações Internacionais desta entidade, João Felício, quem nós recebemos aqui no Jornal do Engenheiro. João, é um prazer recebê-lo aqui. O prazer é meu. João, antes de mais nada, vamos apresentar a CSI, a Confederação Sindical Internacional, para os nossos telespectadores. O que ela faz, quais são os seus objetivos? A CSI é a maior confederação sindical que existe no mundo. Ela congrega centrais sindicais da imensa maioria dos países. Eu diria até que as principais centrais sindicais do mundo são filiadas à CSI. Pouquíssimas centrais que não são filiadas. O que para nós é motivo de orgulho. A imensa maioria das centrais da América Latina, da África, da Europa, da Ásia, congregam essa grande confederação. E a maior de todas, né? Ela tem 180 milhões de sócios, sua sede é em Bruxelas, e tem como objetivo central a organização da luta em abrangência mundial. Que em cada país tem lá centrais sindicais que fazem suas campanhas, suas lutas, etc. Mas há necessidade de ter uma grande organização de abrangência mundial para coordenar essa luta mundial. Porque não adianta nada uma central sindical sozinha, isoladamente num país, achar que tem condições de fazer uma forte pressão no G20, por exemplo, na OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, na OMC, na ONU, se não tem uma articulação mundial para organizar esta pressão. Então a CSI cumpre esse papel. Claro que as principais lutas dela está em consonância com as lutas que cada central sindical faz no país. Eu vou dar um exemplo, né? Hoje nós temos uma acumulação de riqueza pornográfica. Se você analisar mesmo o que tem ocorrido no mundo nos últimos 10 anos, nós vamos perceber que aumentou consideravelmente a riqueza nas mãos de uma pequena parcela da população no mundo todo, e aumentou consideravelmente a pobreza. O Brasil é um dos poucos países que não tem ocorrido isto, mas no mundo tem ocorrido isso. O que a CSI faz? Ela coordena uma luta de forte pressão sobre o G20, isto é, quando os países se reúnem, os governos se reúnem do G20, nós fazemos um fórum paralelo, tiramos uma pauta de reivindicação e pressionamos os governos em função da nossa pauta. Fazemos pressão política na Organização Internacional do Trabalho, onde se debate os problemas do mundo, do trabalho decente, as convenções da OIT, etc. É a CSI que faz isso, né? Claro que o sonho nosso um dia é termos a possibilidade de fazer campanhas onde todas as centrais sindicais do mundo que são filiadas estejam imbuídas, unidade, em consonância com aquilo que nós queremos, que é uma estratégia mundial. Assuntos não faltam. Eu estava citando o aumento da riqueza, mas eu poderia citar também trabalho decente. Eu poderia citar, por exemplo, as reformas que têm ocorrido no mundo, especialmente na Europa, cujo objetivo central é a retirada de direitos, né? Eu poderia citar, por exemplo, a questão da paz, a luta pela democracia. E a gente sabe, por exemplo, que quando vem ditaduras, quando vem governos neoliberais, a democracia é profundamente afetada. Afetando a democracia, afeta a organização sindical, porque os sindicalistas são os primeiros a serem perseguidos. Por incrível que pareça, até isso nós temos pelo mundo. Então, quem faz tudo isso, toda essa articulação política, é a CSI, com resultados bastante positivos, mas que há a necessidade do aperfeiçoamento. Onde que está essa questão do aperfeiçoamento que eu falo? Está relacionado com a construção na base daquilo que se decide. Porque nós não queremos uma organização sindical mundial que emite notas de apoio, recomendações, notas que condenam as injustiças do mundo. Nós queremos uma organização sindical cujos dirigentes viajem para a base e cuja base respeite as decisões tomadas e procura colocar em movimento a sua base representada. Por exemplo, aqui no Brasil, nós temos filiados à CSI, a CUT,
a Força Sindical, a UGT e a CNPL, que é a nossa Confederação Nacional dos Profissionais Liberais. Essas entidades, elas têm por função, dentro do nosso país, desenvolver as campanhas decididas pela CSI. A mesma coisa ocorre com outras centrais sindicais em outras regiões do mundo. A CSI ainda é uma grande confederação em construção, ela tem apenas 8 anos de existência. Como você avalia a eleição de um latino-americano agora pela primeira vez? Por que chegou a vez da América Latina? A presidência da CSI é determinada pelo sistema de rodízio, né? Nós já tivemos presidente asiático, nós já tivemos presidente europeu, e nós já tivemos presidente no passado, inclusive da África. Nunca tínhamos tido presidente das Américas, especialmente da América Latina. Portanto, esse processo de discussão que ocorreu foi muito positivo. Primeiro, houve consenso de que deveria ser um presidente latino-americano. Segundo, de que deveria ser o Brasil. Porque o Brasil passa por uma fase boa no que se refere a diálogo social, no que se refere à luta por direitos, à garantia de direitos. Aqui nesse país, a maioria das categorias profissionais tem obtido ganho real de salário, uma negociação muito positiva no que se refere a salário mínimo. A presença do Brasil no cenário mundial econômico, e especialmente no cenário sindical, é muito positiva. Existe uma admiração muito grande pelo Brasil. Nós nunca podemos esquecer que os outros países admiram muito a nossa central e movimento sindical brasileiro por ter conseguido eleger um operário à presidência da República, que foi o Lula, né? A diminuição da pobreza no nosso país. Quer dizer, todo mundo pergunta, puxa vida, o que é que vocês estão fazendo no Brasil para conseguir avanços consideráveis, sendo que em outras partes do mundo não tem ocorrido isso? Então, acabou virando um consenso, não, está na hora de botar um latino-americano lá, com as experiências que temos aqui na América Latina, e especialmente que seja um brasileiro. Nós fizemos essa discussão dentro da CUT, fizemos esta discussão com as outras centrais sindicais brasileiras, e foi consenso que o meu nome deveria preencher pela experiência adquirida, pela presença no movimento sindical brasileiro, por ter presidido a CUT, Central Única dos Trabalhadores, e também pelas relações que nós temos com o movimento sindical aqui das Américas, que é uma relação muito positiva. Obtivemos o apoio das Américas, depois obtivemos o apoio das centrais sindicais da África, da Europa, e virou consenso, o que foi muito positivo termos saído do Congresso de Berlim com um espírito de unidade muito forte. No próximo bloco, vamos falar sobre as perspectivas do mandato do João Felício na CSI e também qual a opinião dele e da sua entidade sobre alguns temas importantes para o sindicalismo. A gente volta daqui a pouquinho. Os associados ao CESP contam com uma assessoria jurídica própria, sempre pronta a esclarecer todas as dúvidas. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 10 às 18. Entre em contato e saiba mais. Estamos de volta na entrevista do Jornal do Engenheiro. Hoje, recebendo João Felício, presidente da Confederação Sindical Internacional. João, qual as perspectivas aí do seu mandato? Vai ser um mandato de continuidade em relação às bases da CSI? Vai ter mudanças? Como é que vai ser a sua marca na gestão? Claro que cada presidente eleito tem as suas características pessoais. Então, as mudanças ocorrem também em função disso. A segunda questão é, nós estamos vivendo num mundo hoje onde há uma necessidade maior de ações sindicais contundentes, né? De nada adianta ficarmos na expectativa de que o mundo vai melhorar se o movimento sindical internacional não reagir, e não reagir com contundência. Nós vivenciamos uma situação hoje de profunda perversidade. Eu não me lembro, num outro período da história, mais recente, de 50, 60 anos para cá, de tanta retirada de direitos. Nós não estamos mais naquela fase dos anos 50, 60 de ascensão, de garantia de direitos, de construção do estado de bem-estar social. Nós estamos numa fase agora onde os neoliberais atacam violentamente as organizações sindicais e, em muitos casos, aliados aos governos. Veja que situação difícil que nós nos encontramos. Nos anos 50, 60, havia o tripartismo,
que era os governos se reuniam com os empresários, se reuniam conosco e a gente avançava na consolidação de direitos. Agora, com raríssimas exceções, há uma forte aliança entre os governos e os empresários contra nós. A gente vivencia isso na Europa, a gente vivencia isso em muitos países da Ásia, vivenciamos isso em muitos organismos internacionais. A Organização Internacional do Trabalho está sendo violentamente atacada nesse momento por governos neoliberais junto com os empresários, que querem tirar dela, inclusive, o poder normativo, quer dizer, de orientar os países a adotarem convenções que procuram democratizar o mundo do trabalho e especialmente a garantia de direitos. Então, eu espero fazer um mandato que dê conta dessa conjuntura que nós estamos vivendo. Portanto, eu não quero ficar sentado atrás de uma escrivaninha ou ficar em Bruxelas esperando a desgraça ocorrer. Quando eu estava dizendo que um desafio da CSI é construir na base aquilo que ela decide, eu quero cumprir este papel, que é o que eu sempre gostei de fazer. Né? Eu já estive, depois de eleito, em Genebra, eu já estive em Madrid, já estive em Montevidéu, viajo nos próximos dias para a Argentina, para construir a nossa ação, construir a nossa agenda, estimular as nossas organizações da importância da luta, a importância da unidade e a importância da construção de um sindicalismo de ação contundente de luta, que não é fácil você construir. Dentro da CSI nós temos organizações sindicais com histórias muito diferentes, com práticas muito diferentes. Mas a CSI é uma organização sindical progressista. Ela procura olhar as ideologias de cada central, as concepções de cada central e procura estabelecer uma ação e uma agenda e uma resolução que dê conta dessa diversidade. E eu quero cumprir isso, eu quero construir aquilo que é decidido. Para construir o que é decidido tem que viajar muito. É estabelecer uma relação mais próxima entre a organização, entre a sua direção e a sua base. Da mesma maneira como eu fiz quando eu fui presidente da APOESP, que é o Sindicato dos Professores do Estado de São Paulo, viajava muito pelo interior do Estado. Quando eu fui presidente da CUT, viajava muito pelo Brasil para construir as ações da CUT, e eu quero fazer a mesma coisa na CSI. Perfeito, então o que se espera aí é um mandato itinerante com um presidente próximo da base. Muito bem, é isso que eu quero. Como a CSI e como você, João, enxerga a crise do capitalismo, uma das mais atuais, que é, por exemplo, a economia da Europa, um continente tão importante e onde tem trabalhadores representados pela CSI? Pra você ter uma ideia, quando houve a crise dos bancos, o Movimento Sindical Internacional, a CSI e outras organizações analisaram da seguinte maneira: os estados vão socorrer o sistema financeiro. E num dado momento, os estados vão tentar resolver os seus problemas de caixa, porque canalizaram uma enorme quantidade de recursos para socorrer o sistema financeiro. Os trabalhadores resolveram. Fazendo reformas, que é o que está ocorrendo agora. Cobrando mais do contribuinte. Cobrando mais, quer dizer, eles fazem reforma trabalhista, com o discurso que tem que reduzir o custo do trabalho, fazem reformas da Previdência, com o discurso de que os estados não têm condições de pagar aposentadorias respeitáveis, etc. Então, nós estamos vivendo no capitalismo hoje um profundo ataque às organizações sindicais e aos direitos. Não é apenas uma crise do neoliberalismo, é uma crise do capitalismo mesmo. E o capitalismo é assim. E se a gente não entender que ele é assim, a gente acaba fazendo análises incorretas. O capitalismo vive de crise permanente e o momento que nós estamos vivendo é um momento de crise. E, infelizmente, nós não estamos numa fase onde a maioria dos governos do mundo faz aliança conosco. A maioria dos governos faz, como eu disse, aliança com os empresários. O Brasil, eu diria que a Argentina, o Uruguai e alguns países da África são exemplos positivos aonde nós podemos acreditar. Porque de nada adianta também você fazer uma luta sindical quando você não interfere na vida política nacional. Nós estamos num momento de disputa de projetos. Combinar o que é uma ação sindical imediata com a disputa de projetos de país, para que nós possamos ter governos, mais governos, em consonância com os nossos desejos, e não com o que tem ocorrido no mundo hoje, no capitalismo, onde, como eu estava dizendo,
a maioria dos governos se utiliza, inclusive, de empresas multinacionais para atacar direito. É impressionante a quantidade de empresas multinacionais que se envolvem, inclusive, em disputas locais, que se envolvem, inclusive, em guerras, que se envolvem, inclusive, na derrubada de governos do campo democrático popular. Portanto, esse momento do capitalismo que nós estamos vivendo é um momento de muita dificuldade para nós. A concentração de renda é gritante em todos os países do mundo. Eu vou dar alguns exemplos. Nos Estados Unidos, há 20 anos atrás, o maior salário de uma empresa não passava de 30 vezes ao menor salário. Hoje chega a 300 vezes. A diferença aumentou. Aumentou consideravelmente. 1% das famílias mais ricas do mundo, quer dizer, 1% da população mundial, detém mais de 50% do PIB somado de todos os países. Então está havendo uma concentração de renda. Isso é fruto desse tipo de gestão da economia, que tem respaldo forte nessa coisa maldita chamada capitalismo, que nós queremos questionar. Eu aqui não advogo num projeto político de um Estado magnânimo, de um Estado impositor, de um Estado que determina tudo, mas também não dá para concordar com a forma como os organismos internacionais e os governos têm gestado a economia no mundo todo. Portanto, a nossa luta é ao mesmo tempo uma combinação entre uma pauta imediata do mundo do trabalho, mas também um profundo questionamento à sociedade vigente no mundo hoje, que não nos interessa e não interessa a classe trabalhadora do mundo. Por conta dessa lógica dos trabalhadores aí não participarem dessas decisões importantes aí, junto ao governo e empresas, há que se atentar aí por os acordos de livre comércio, porque são talvez as maneiras de se resolver esses problemas econômicos, não se levando em conta os trabalhadores, é um grande risco, não é? Sem dúvida. Vou dar um exemplo para você. Tratados de livre comércio é extremamente polêmico no mundo sindical. Claro que um país rico, ele procura sempre estabelecer tratados de livre comércio que lhe traga vantagem. Os impérios sempre atuaram assim ao longo da história. Se a gente for analisar a história, os impérios sempre impuseram a sua hegemonia, os seus tratados de livre comércio, desde a antiguidade, né? Eu, particularmente, não tenho nenhuma simpatia por tratados de livre comércio, porque os tratados de livre comércio vigentes, que estão sendo debatidos, alguns já existentes, etc., sempre favorece aquilo que eu disse, o império em detrimento daqueles países em desenvolvimento, os países mais pobres, etc. Mas na CSI é muito polêmico, porque há gente que defenda. O que acabou unificando a CSI? Tá bom, é necessário os povos estabelecerem relações? Claro, ninguém defende o isolamento de ninguém. Mas a relação ela tem que ser solidária, ela tem que ser respeitosa e que não seja tratados de livre comércio que leve em consideração apenas o comércio, mas também as questões sociais. Porque se a gente também não troca experiência e não garanta na efetivação de um tratado de livre comércio direitos, de nada adianta você ter um tratado de livre comércio que favorece só o capital. É isso que nós questionamos. Portanto, neste caso, tem acordo na CSI. Agora, eu, particularmente, os tratados de livre comércio, eu me lembro, inclusive, eu era presidente da CUT, quando nós fizemos uma grande campanha contra a ALCA. Porque a ALCA, o que ela favorecia? Favorecia o capital norte-americano, as multinacionais norte-americanas, mas não favorecia a imensa maioria dos países latino-americanos. Portanto, tratados de livre comércio que não respeita a soberania de cada país, que não respeita os projetos políticos e econômicos de cada país, que não respeita a organização sindical e que não respeita direitos, não nos interessa. E eu acho que não interessa a CSI e não interessa a maioria das organizações sindicais do mundo. Perfeito. Bom, João, chegamos ao final do nosso programa e vocês aí viram na entrevista a decisão dele de estar mais perto da base, estar viajando. Então imaginem a dificuldade de trazê-lo aqui, problemas de agenda, mas eu quero muito agradecer a você por ter encontrado esse espaço, muito a sua assessoria completa, que eu, em nome da Mirtz, agradeço, porque foram muito gentis conosco. Mas quero deixar as câmeras abertas para suas considerações finais. Eu agradeço o convite de vocês, eu já participei em inúmeras ocasiões de Congresso do Sindicato dos Engenheiros, é um parceiro nosso, muito amigo nosso. Eu acho que vocês estão dando aqui uma oportunidade para que a CSI também expresse, junto com vocês, as suas opiniões, é muito positivo. E espero retornar mais vezes, apesar da minha agenda ser bastante larga e expressiva, mas sempre
sobrará um tempinho para conversar com vocês. Eu acho que nós estamos juntos nessa luta dos engenheiros do estado de São Paulo e, com certeza, da classe trabalhadora brasileira. Obrigado, João. Bom mandato, viu? Muito obrigado. Esta edição do Jornal do Engenheiro não termina aqui. Fique conosco e acompanhe mais assuntos a respeito da engenharia, da inovação, do desenvolvimento e, claro, do universo sindical.